Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui mais um encontro no Mediunidade Evangelho no Café, onde estamos dando sequência ao estudo do Livro dos Médiuns. E hoje, para começarmos, iniciar o nosso estudo, vamos nos preparando, vamos elevando os nossos pensamentos, vamos nos ligando à espiritualidade amiga, todos esses amigos que semanalmente se encontram aqui conosco, nos auxiliando, nos apoiando, nos amparando. Vamos nos ligando com o nosso mentor, com os nossos mentores, com o mentor desse nosso estudo sobre o Livro dos Médiuns, com Maria, nossa mãe, com Jesus, nosso mestre, com Deus, nosso Pai. Pedindo ao Pai da vida que nos intua, que nos abençoe, que nos permita podermos estar plenos aqui nesse estudo da noite de hoje, para podermos, cada minuto, elucidar as nossas mentes, ampliar os nossos conhecimentos em torno de todos os ensinamentos de Jesus e de Kardec. Agradecemos a Ti, Pai amado, por mais essa oportunidade e pedimos Tua permissão para darmos início ao estudo da noite de hoje, onde teremos como convidada especial a nossa querida Deusa Samu. A palavra é sua, Deusa. Olá a todos, que bom podermos estudar um pouco, refletir sobre os médiuns especiais, né? A gente está estudando aí a, a segunda parte do Livro dos Médiuns, né? A questão 189 até a questão 190, e quando eu estava dando uma estudada, eu lembrei de um trecho do livro Obras Póstumas, que os espíritos nos falam de, de efeitos físicos, né? Tem uma... Aliás, não é Obras Póstumas, é Céu e Inferno. Os espíritos mostram lá uma determinada situação onde uma moça está trabalhando, está fazendo a limpeza da casa, e os objetos se movimentam, né? A janela se quebra, e aí Allan Kardec pergunta como é que os espíritos faziam aquilo. E eles falam que aquela moça que estava ali fazendo aquela limpeza, ela era médium de efeitos físicos e que ela não sabia. Ela então estava fornecendo o material necessário, e com esse material os espíritos faziam toda aquela movimentação. E aí eu estava lembrando, né, que quando a gente pensa em mediunidade de efeitos físicos, a gente generaliza, né? Então a gente desenvolve esse entendimento de que o fluido cósmico é o agente universal e que os espíritos vão manipular esses fluidos. E a questão da espontaneidade. Então, tem médiums que nem sabem que são médiums e estão ali colaborando. Só que nessa parte aqui do Livro dos Médiuns, o que a gente vai aprender, né? A gente vai sair dessa generalização e os espíritos vão nos conduzir para a gente entender as variedades especiais. Então, a gente sai daquele entendimento geralzão de que mediunidade de efeitos físicos, então, se tiver um médium a até 800 metros
daquele local onde está acontecendo, ok, então o médium vai fornecer e acabou, e vai acontecer o fenômeno. Só que aqui não. Aqui os espíritos nos ensinam, né? Allan Kardec nos propõe os estudos de forma específica. Por exemplo, os médiuns aqui, os tiptólogos, que através da influência vai produzir os ruídos, as pancadas, né? Então a gente lembra das irmãs Fox. Essa variedade, segundo os espíritos, é muito comum. E aí, interessante que eles ressaltam, né? Com a vontade ou sem ela. Então a gente vai lembrar, as irmãs Fox são uma boa ilustração dessa variedade. Os médiuns motores, aqueles que produzem o movimento dos corpos inertes, e aí a gente vai lembrar, né, daquela famosa brincadeira do copo, que muita gente fez, né? Então tem a movimentação. Aqui, quando eles falam dos médiuns de translações e de suspensões, a gente vai lembrar dos estudos do Alexander Aksakov e aquele estudo também sobre os médiuns que se suspendiam, né? Que eles falam aqui que é um fenômeno muito raro. Mais raro, inclusive, no último caso, que ele fala que eles se elevam sem apoio nenhum, né? E aí, eu queria dar um destaque para os médiuns aqui de efeitos musicais, que provocam o funcionamento de certos instrumentos sem o contato. Eu trabalhei durante um período voluntariamente colaborando com a Sônia Rinaldi, que faz aquelas pesquisas de transcomunicação instrumental. E aí eu pensava, bom, para que aconteçam esses efeitos, necessariamente teria que ter um médium fornecendo o material necessário, né? E quando eu leio aqui, eu acabo corroborando esse meu raciocínio. Eu não sei o que vocês vão opinar, mas a transcomunicação instrumental é tida como a manifestação dos espíritos sem a necessidade do médium. Mas o que a gente estuda aqui é que parece que não, né? É que parece que tem um médium ali num raio de alguns metros, quilômetros, sei lá, e que estão oferecendo esse material. Eu não sei o que vocês entenderam, né? A partir do que vocês estudaram aí, a gente pode comentar. Os médiuns de aparições, que podem provocar aparições fluídicas ou tangíveis, visíveis para os assistentes. Eu lembrei de uma sessão mediúnica que eu participei no Oscal, ali na Vila Jaguara, né? Que tinha um médium de efeitos físicos, que já desencarnou, ele se chamava Álvaro Portuguese, tem inclusive alguns livros dele, e aí eu lembrei que nessa sessão o espírito materializou uma rosa, e nós que não éramos médiums e que estávamos participando para estudar mesmo, né, o fenômeno, a gente viu a rosa. Eu lembro que eu tive medo, inclusive,
fiquei um pouco assustada, mas eu vi a rosa, que não era rosa, era branca, leitosa, né? Mas eu achei interessante. E aí se enquadraria aqui, né? Porque o médium provoca a aparição fluídica ou tangível que foi visível para quem estava assistindo, né? No caso, eu e as outras pessoas. E aqui, nos médiums de transportes, eu lembrei dos livros da querida Ivone Pereira, né? Que nós estudamos aí, O Cavaleiro de Lumière, o Drama da Bretanha, que tinha aqueles fenômenos, apresentava lá aqueles fenômenos de situações que apareciam broches, abotoaduras, pequenos objetos que seriam de um outro momento, de uma outra época, e a médium apresentava, né, através dos personagens. Bom, eu acho que basicamente é isso. Os médiuns... Ah, tá. Os médiuns pneumatógrafos, né, que obtêm a escrita direta, que os espíritos nos dizem aqui que é um fenômeno muito raro e, sobretudo, muito fácil de ser imitado. Então, é um fenômeno, ainda bem que é raro, porque eu imagino que muita gente, principalmente nos dias atuais, né, seria muito fácil de, de ser manipulado e a gente acabar sendo vítima de charlatanismo, né? Os médiuns curadores, os que têm o poder de curar ou de aliviar pela imposição das mãos ou pela prece, eu lembrei da minha mãe. Minha mãe era analfabeta e nós morávamos na fazenda, lá no interior, no Nordeste, e eu me lembro da minha mãe colocando as mãos na direção de onde estava a pessoa nem ia lá. E, uma situação que ela desengasgou uma pessoa colocando as mãos só na direção de onde a pessoa estava, né? Então, muita gente ia lá em casa levar os bebês para serem benzidos, né? E eu lembro que minha mãe, às vezes, pegava um raminho de alguma planta, né? Ou então, quando não tinha planta, ela só colocava as mãos e fazia uma prece e as pessoas saíam melhores, algumas se curavam. E eu achei bem interessante essa explicação aqui dos médiuns curadores, quando eles dizem que essa faculdade ela não é essencialmente mediúnica, pertence a todo crente verdadeiro, quer seja médium ou não. Frequentemente, ela não é senão uma exaltação do poder magnético fortificado, em caso de necessidade, pelo concurso dos bons espíritos. E aí eu lembrei de uma situação que eu estava atendendo na UTI neonatal de um hospital aqui de São Paulo. E a médica responsável, doutora Paula, me chamou para conversar com os pais, porque o médico tinha dito que o bebê teria poucas horas, talvez um dia no máximo. E os pais estavam bem desesperados. E eu lembro
que eu me aproximei da mãe, né, ali próximo da incubadora, e ela disse para mim assim: ai, Deusa, é tão difícil, porque a gente não sabe o que vai acontecer, os médicos não explicam, não falam quanto tempo, eu estou muito angustiada. E aí eu disse para ela que ela deveria aproveitar aquele momento, não ficar pensando por quanto tempo mais o filho ficaria, e perguntei para ela se ela acreditava em Deus. Ela falou que sim. Eu disse para ela, então, por que que você não aproveita que você tá com ele aqui, independente de tempo, coloca sua mão aí no vão da incubadora, conversa com Deus do jeito que você o concebe e pede para ele, através das suas mãos, fazer seu filho sentir o seu amor, a sua gratidão por ele ter escolhido você, por ele vir ficar com você todo esse tempo. Fale do seu amor por ele. Coloque sua mão, aproveite esse tempo que você está aqui com ele. E aí foi muito interessante, né? Porque o bebê estava bem inerte e quando ela, entre aspas, me obedeceu e colocou as duas mãos assim no vão, eu coloquei a minha mão no braço dela, como se eu estivesse fazendo uma corrente, né, junto, e, e o bebê foi se reanimando, sabe? É como se tivesse ali uma transfusão de energias fisiopsíquicas, de muito amor, e o bebê ficou assim como se tivesse revitalizado. Então, quando eu estava lendo essa parte, eu lembrei dessa situação. Bom, acho que é isso. E aí a gente pode ir conversando e trocando ideias. Acho que agora a deusa colocou um exemplo que fez a gente ficar assim, né? É, mas diante de tudo isso, acho que é importante, a deusa nos apresentou aí o que Kardec trouxe, e assim, ao escutar tudo isso, fazer sempre a pergunta. Kardec teve um objetivo bem claro, que é o que você fez, didaticamente trazer para nós os tipos de médiums especiais de efeito físico. Será que nós poderíamos nos perguntar agora, e aí a deusa falou em charlatanismo, será que nós poderíamos nos perguntar o que de verdade é pior, ser charlatão para os outros ou para si mesmo? Eu Tudo tenho por depende mim da que a pior consciência, pessoa né? para mentir é para si mesmo, não é não? Desculpa, Tere. Não, acho que eu ia falar, tudo depende da consciência. Se a pessoa não tem moral, não tem uma consciência, isso para ela vai ganhar dinheiro, gastar e ficar na boa. Quem sabe em alguma vida ela vai se arrepender. Então, eu acho que depende da moral, né? Da consciência, porque aquilo que pode ser vergonhoso para mim não é vergonhoso para o outro, e o que é vergonhoso para o outro pode não ser vergonhoso para mim. Eu acho que aí tem muito a ver com a evolução, com a moralidade. Tudo que o Espiritismo, né, tenta nos mostrar, que Jesus veio nos mostrar, né? Mas talvez aquele que é o charlatão, aquela pessoa que está acreditando nele
a fé é tão grande que pode ser que até através desse charlatão ela consiga a cura. Então fica difícil da gente julgar, a gente pode julgar o ato, né? Então, o charlatanismo em si, mas a pessoa, eu acho que é difícil a gente dizer quem está mais errado. Para mim fica difícil. Não sei. Talvez não se trate de olhar só, Nilda, quem está errado. Não é isso, porque, por exemplo, ela citou o exemplo da mãe dela, né? A Deusa falou, e aí nós podemos pegar N pessoas que trabalham no bem e que não têm conhecimento. Eu acho que isso é uma coisa importante. Não, nem necessariamente só o conhecimento é um garantidor. E assim, acho que a colocação dela nos faz pensar. Uma pessoa vai lá e faz na boa intenção, no amor, no bem, e está fazendo bem. Agora, a questão de. Aí a Vanessa disse: eu acho que mentir para si mesmo é o pior. Sim, com certeza, mentir para si mesmo é o pior. Mas aí fica essa questão de que médium nós somos, não é? Vai, Vanessa. O que eu acho assim, médium é intermediário. Então, tudo vai depender da nossa intenção e do nosso propósito. Então, muitas vezes, aquele que não tem conhecimento nem da doutrina, nem intelectual, mas tem uma confiança, uma certeza, uma fé, quando ele faz essa conexão, ele acaba, muitas vezes, como a Nilda falou, conseguindo atingir o objetivo sem até, muitas vezes, entender. A gente viu várias vezes aqui. O espírito, não só o espírito, mas como o encarnado também, muitas vezes faz, não sabe nem como. Mas a minha vontade era tão grande, a minha crença era tão grande, eu acreditei, eu fiz esse meu sentimento se externar, consegui uma conexão e consegui aquilo que eu estava querendo. Então, muitas vezes você não precisa entender, porque a gente sabe que Kardec, a gente fala, tem muita gente que fala que essa parte é até chata, porque ele fica listando tudo, colocando tudo, mas assim, ele está pontuando para a gente saber tudo que pode ter. Ele repete várias vezes para a gente poder entender essas nuances, essas diferenças, tudo isso que ele citou, para que a gente possa, às vezes, classificar. Às vezes você não vai classificar em uma, você vai classificar em duas, em três, quer dizer, ele separa didaticamente para a gente entender, mas muitas vezes é tudo misturado, né? Até o que a Deusa falou, eu não sei, mas essa história de não ter alguém próximo para acontecer algum efeito físico, a gente volta lá na questão 74, quando São Luís nos fala lá no item 17, né? A produção preponderante desse fenômeno é o espírito ou é o fluido? O espírito é a causa, o fluido é o instrumento, ambos são necessários. Então, não tem fenômeno físico sem o impulso do espírito, da vontade, o comando, e sem o fluido. Que fluido? Pode ser fluido universal, pode ser fluido do médium, fluido vital externado, ectoplasma. Sabemos que tem também nos animais, que tem nas plantas, o dos humanos é mais adequado, mas muitas vezes pode se coletar do que você tem no ambiente. Então, você tem que ter o comando do espírito e os fluidos mais grosseiros aí, para que possa fazer essa combinação e aconteça a impregnação de um objeto, seja qual for, para acontecerem os fluidos, os efeitos físicos, desculpa. Pode falar, Sandra. Então, eu ia falar para complementar o que a Nilda falou, não é que o charlatão, a fé da pessoa a cura, mesmo se a pessoa for um charlatão. E ao contrário também, muitas vezes a pessoa não acredita e ela é muito auxiliada pelo plano espiritual e não consegue a cura. O Dr. Bezerra de Menezes, no livro Saúde, de Miramês, logo no prefácio, ele fala exatamente isso, que quando ele esteve aqui na Terra, muito ele lutou para poder ver um sorriso no lábio das pessoas que ele conseguia curar. Mas, lamentavelmente, logo depois, por não querer mudar a atitude de vida, então, a injeção não fazia efeito, o remédio não fazia efeito, de nada adiantava. Então, é assim, somos nós, essa parte de cura. Eu fiquei encantada com a sua mãe, viu, Deus?
Eu achei assim maravilhoso esse dom, e eu me lembro que quando eu era criança, a minha avó me levava numa benzedeira. Então, assim, elas têm um poder muito grande, mas também vai, eu quero complementar isso, vai de quem recebe, né? Porque não adianta nada nós irmos buscar uma cura, uma ajuda, se nós não acreditamos ou se nós não queremos mudar a nossa conduta de vida, porque a finalidade de tudo é a nossa transformação para melhor, né? Então, isso eu acho que é muito importante. Deusa, pode falar. Lembrando da questão da intenção, né? A intenção, segundo os espíritos, é o que vai sempre ser levado em conta, né? E aprendi também com a minha mãe essa questão do dar de graça o que de graça recebeu. Ela sendo analfabeta, sem nunca ter estudado nada de espiritismo, nem de coisa nenhuma, ela nunca aceitou, né? Eu lembro daquelas senhorinhas chegando com galinha, né? Porque no interior as ofertas, né? Então elas traziam ovos, né? Aquela vasilha cheia de ovos, caipira, para dar para minha mãe, galinha, muitas verduras, muitas frutas, né? E aí a minha mãe falava, não, não precisa, eu não quero, não precisa. Aí elas insistiam, aí minha mãe aceitava, e aí dava para alguém que estava precisando, né? Mandava a gente levar, eu achava legal, porque de uma forma, era uma pedagogia indireta, né? Porque eu aprendi a fazer caridade, aprendi a ajudar através dessa atitude dela, sem necessariamente ser um ensino formalizado, digamos assim, né? E eu lembro, inclusive, eu levei umas palmadas uma vez, porque ela fazia a oração para as pessoas que tinham problemas de coluna. E aí eu lembro, né, que ela pegava um pedacinho de tecido, e aí ela fingia que estava costurando o osso, né, a carne da pessoa, ela fingia, ela colocava as mãos, na verdade, hoje a gente estudando, a gente sabe que o magnetismo dela, né, coadjuvado pelo plano espiritual, é que estava operando ali a coisa, né? Mas na cabeça dela, ela precisava daquele paninho lá, daquele tecido. Então, a pessoa ficava assim, encostada assim na parede, aí ela chegava próximo da pessoa sem tocar a pessoa e fingia que estava costurando, né? Então, e aí ela ia falando umas coisas. E eu resolvi depois ficar imitando ela, entendeu? Eu ficava mandando minha prima ficar de costa assim, aí eu ficava não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí ela veio, me deu umas palmadas, e falou que eu não podia fazer aquilo porque eu estava desrespeitando, né? A Santa Maria, os santos lá que, que ela entendia que estariam operando através dela, né? E claro que lá eu não entendia nada, eu achava engraçado, né? E hoje, mal sabia eu, né? Que tantos anos depois a gente estaria aqui entendendo o fenômeno e estudando o fenômeno e aprendendo de um jeito mais formalizado, né? Mas é isso. Ana, você levantou a mão, pode falar. Conforme a Nilda falou, eu estava pensando o seguinte, com relação à cura propriamente dita, é muito difícil da gente caracterizar charlatanismo,
porque só tem efeito quando é sincero e autêntico. Mas lembrando que, conforme a deusa foi comentando, uma das características, não é, da mediunidade de efeitos físicos, que é a da escrita direta, é que tem muito mais facilidade para realmente haver o charlatanismo. Por quê? Porque já entra no lado da curiosidade das pessoas, de querer ver o fenômeno, aquela coisa toda. Enquanto que o lado da cura já é diferente, porque realmente mexe com o sentimento das pessoas. Então, automaticamente, fica muito mais difícil de se enganar, porque se for charlatanismo, não há cura. Então, automaticamente não funcionou, não é? Enquanto que no caso da escrita direta é muito fácil. Qualquer, vamos dizer, ilusionista pode fazer isso. Nós dizemos naquela época, né? Hoje, então, com os efeitos que nós temos aí através da tecnologia, é tudo muito mais fácil de fazer, de enganar, não é? Mas tem, né, o fato, né, que Jesus falava, a tua fé te curou, né? Às vezes mesmo o charlatão, ele pode não ter ele está enganando, mas às vezes a pessoa que está lá vai tão assim acreditando que ela pode pegar um fluido dele e conseguir essa cura. Então, mesmo o charlatão. É o que a Nilda comentou. É que é interessante, Vanessa, desculpa antes de você falar, que assim, é interessante isso que vocês estão falando, porque é assim, o que é mais importante? O médium, o meio, é, a- o fluido, o que mais que eu poderia citar? Agora me faltou a palavra, porque eu estou tendo um fenômeno acontecendo aqui. Uma gata que semana passada desligou, quando a gente terminou, está invocada. E é estranho, sabe? Porque está acontecendo isso toda semana. Ela fica invocadíssima. Sei lá o que está acontecendo. E aí eu perdi todas as coisas que eu queria dizer. Será que tudo isso são as coisas realmente importantes? Vocês compreendem o que eu estou querendo perguntar? Assim, eu não sei, a minha cabeça deu um tilt. Vocês foram falando e foi pensando, não, mas peraí. Condições, natureza, o médium, isso, aquilo, aquele outro, aquele outro. O que é mais importante aí? O que é que Kardec está querendo chamar nossa atenção que é o mais significativo, né? Vanessa, desculpa ter te cortado, mas eu não podia perder a pergunta, porque senão eu perdia o fio da meada. Não, mas tem até conexão que eu vou falar, porque é o que a gente disse. Ele usou toda essa descrição de forma didática, porque se a gente prestar atenção, em quase todos os itens que ele classificou, ele coloca como raro, muito raro, quase não acontece, não tem mais. Por quê? Eu preciso classificar tudo para dizer, é possível isso de acontecer. Há necessidade disso acontecer mais? Não. Então, se já era raro, hoje em dia mais ainda. Mas a gente tem um quê com o maravilhoso, com o difícil de explicar, com o difícil de fazer. A gente se encanta e quer ver mais aquele miraculoso, aquilo que você precisa de um pouco de entendimento, ou um pouco, ou muita fé para ver aquilo funcionar. Então, são coisas que ele cadastrou para a gente ali, pontuou, mas que não precisamos mais. Não precisamos mais. Né? Em teoria a gente não precisa mais. Ele colocou lá que é possível, que dá para ser feito, mas é o que a Silvana está falando. O que mais importa? A gente aprender que a nossa conduta, o nosso pensamento, a nossa intenção, que seja voltado para o bem, que siga os ensinamentos de Jesus, e que nessa confiança que a gente vai ter, a gente tem a ligação com a espiritualidade, e merecendo a gente vai conseguir. Então, não importa o meio, não importa como, não importa quem fez. É possível? Sim, é possível. Você está vendo que é possível. Mas ele precisou cadastrar tudo para dizer, ó,
isso é possível de acontecer, isso também, isso também, isso também. Já aconteceu 1, 10, 15 vezes. Tudo bem, para a gente saber que existe, mas para que a gente possa focar no que é o mais importante, que é o que a gente bate a tecla aqui 500.000 vezes, que é a nossa moral, a nossa evolução, o nosso seguir os ensinamentos de Jesus. Que se a gente fizer isso, todas as ferramentas que a gente tem com um bom propósito vão levar-nos para o caminho de evolução e de auxílio mútuo, né? Que é o que eu acho que é o mais importante. Eu acho também que não há realmente, a gente percebe que não há necessidade do fenômeno e que quando realmente houver, independente da gente querer provocar, vai eclodir com uma intensidade que o médium, a família, as pessoas que convivem, vão ser impelidas, né, a tomar uma providência, a pessoa vai ter uma tarefa e ela não vai ter para onde correr, né? Eu lembro de uma família, na época que o Walter era o presidente da Seara, né? Eu lembro de uma família que procurou o Walter com uma menininha, ela tinha, eu acho que 8 anos na época, eu não lembro, na década de 90, 2000, sei lá. Foi, e aí eles eram católicos, né? E a menininha, ela, assim, ela provocava lá, né? Uns fenômenos. O caso dela lembrava bastante aquela menina lá do filme Exorcista, sabe? Eram umas coisas assim bem estranhas e o, e aí os pais achavam que a menina tinha algum problema psicológico e tal. E o Walter pediu para eu atender a menininha como psicóloga, né? Não, nada mediúnico, nada, para eu atender, para eu verificar o caso, né? Bom, resultou que a menininha provocou tantos efeitos lá que eles resolveram frequentar a Seara e levar a menininha para evangelização, assim, com bastante medo, né? Mas a menina, à medida que ela foi estudando e participando da evangelização, aqueles fenômenos foram se esvaindo. E eu entendi que ela estava encaminhada. Então, a família também estava encaminhada, porque os pais acabaram se matriculando para fazer o curso, né? E aí eu me lembro que um dia eu estava observando a menininha ali no pátio da Seara, o irmãozinho dela, né? E eu estava pensando, né? Puxa vida, que tipo de responsabilidade será essa, né? Que tipo de tarefa? Por que esse chamado assim tão irresistível, né? Porque eles não tinham para onde correr, eles estavam com muito medo, as coisas que a menininha provocava e tudo mais, né? E aí a gente ficou sabendo lá na, no atendimento que através da própria menininha, não foi ninguém que viu, que falou, a própria menininha incorporada falou que ela tinha sido médium numa vida anterior e que os pais, né, os pais dela atuais, comandavam, né? Ela fazia parte de um grupo de ciganos, de nômades, e os pais era que cuidavam de usá-la, né? Para ganhar dinheiro e tudo mais. Aí eu lembro, né, que a gente deu risada, inclusive,
porque eu falei assim, gente, mas e o menininho, né? Que tinha o irmãozinho dela, né? E aí a mãe dela virou e falou assim, o meu filho, com essa carinha de bonzinho, ele era o caixa, ele era o que cuidava, né? Então, assim, ela veio dessa vez com o comprometimento de uma eclosão aí dessa mediunidade de uma forma irresistível, para que ela não saísse do caminho novamente, né? E graças a Deus eles foram todos encaminhados. Eu acredito que hoje são todos trabalhadores, porque na época já faz bastante tempo, né? O menino era pequenininho e ela tinha uns 8 anos. Acredito que a família inteira hoje está aí encaminhada no bem e essa mediunidade está sendo bem aproveitada, né? Mas é interessante a gente pensar na questão da intenção mesmo e vai acontecer. Se for se tiver um compromisso e se tiver esse pacto, digamos assim, vai acontecer. Os colchões vão queimar, as coisas vão quebrar e vai ter um chamado assim mais ostensivo, né? Que é bacana pensar que a palavra utilizada é provocaram. Quem provocou? Os espíritos. Espiritualidade. Porque aí o que acontece? De tudo que vocês disseram, se não está programado, se não faz parte, se não é para o benefício, não vai acontecer. Então aí responde também a pergunta que a Nilda fez. Se está programado que aconteça, não importa por mãos de quem venha. Lembra, a mediunidade não é só para pessoas de moral. A mediunidade vai por qualquer mão. Quem tem que cuidar para elevar a sua mediunidade é o médium. Porque, como intermediários da espiritualidade dos espíritos, Kardec fez esse trabalho aqui todo ajudado pelos espíritos, porque estava programado. Então, quem provocou os fenômenos? Os espíritos do plano espiritual, não os espíritos encarnados. E é isso que talvez às vezes a gente acha que os meios, a natureza, tudo e tal, não é nada disso para a espiritualidade que precisa se manifestar é secundário, se torna secundário, porque muitas vezes é através das mãos de alguém que não tem moral que alguém vai se transformar num sujeito mais moralizado. Essa é a beleza de tudo isso. Quem de nós nunca viu alguém, assim, quem de nós nunca viu alguém que é charlatão e pensou, não, eu não quero trabalhar para Jesus desse jeito. Eu quero ser médium de Jesus. Mas para ser médium de Jesus, eu preciso elevar a minha moral. Então, isso é a coisa mais bonita que a gente pode ver em todas essas questões que Kardec vai levantando. Gente, tem um propósito, fazer você ir levando levando e elevando o seu conhecimento, para que aí você consiga, então, ser. Eu sempre vou confundir um médium bom ou um bom médium, porque tem uma pegadinha aí. Eu sou um bom médium. Tem gente que acha que é todo mundo, né? Sandra, vamos lá. Eu penso que está tudo muito interligado, porque Kardec, ele levantou ele fez esse estudo maravilhoso para poder difundir essa doutrina, que por intermédio dele, a espiritualidade vinha trazer a humanidade para a evolução da humanidade. E aqui ele mesmo diz, uns são raros, outros acontecem mais frequente, outros são mais difíceis, mas como nada acontece por acaso, cada um acontece no momento certo para o despertamento de alguém, porque afinal das contas todos somos filhos de Deus. Então, no caso dessa menininha, e como essas menininhas, tantas outras criaturas, no momento que eles precisam, acontece alguma coisa para o despertar.
para que todos possam despertar e caminhar com uma evolução. Isso é o que eu penso. Acho que todos nós estamos na mesma jogada. E hoje em dia, os fenômenos que antigamente todo mundo ia na casa espírita realmente para assistir fenômenos, não é? Não foi assim que começava, com as brincadeiras das mesas, os copos girando. Hoje em dia, com o nosso entendimento, não interessa mais o fenômeno. Mas para muitas pessoas é o fenômeno que ainda leva a chegar a Deus, né? A despertar para uma vida melhor, para um entendimento melhor, e encaminhar rumo à sua evolução. A mediunidade é ferramenta, oportunidade é ferramenta. O que que nós fazemos com a ferramenta, a questão é nossa. Então, a gente sabe que toda a história que começou com mesas girantes, tudo era para o quê? Chamado, despertar, alerta, trazer a pensar. Será que isso pode acontecer? Por que que isso está acontecendo? Para que isso está acontecendo? Por que acontecendo comigo? Então, são questões que fazem a gente pensar que tem algo além da matéria aqui, só dessa vida, mas como é? Para que que funciona? Então, às vezes, por pior que pareça a situação, com um chamado desse, uma situação mais ostensiva, o propósito da espiritualidade superior é a busca da nossa melhoria, do nosso entendimento, da nossa evolução. Não tem lei de causa e efeito? Se está acontecendo algo, gente, tem uma causa lá atrás. Ai, mas eu sou tão boa, nunca fiz nada nessa vida. Por que que está acontecendo comigo? Dá graças a Deus que você não sabe, que às vezes é melhor não saber. Então, aceita o que está acontecendo, entende por quê e procura fazer o seu melhor. Porque a gente, né? Todo mundo tem a auréola e a asinha, né? Com meia pena só, mas vamos tentar entender por quê, né? Então, Vanessa, concordo plenamente, mas assim, o que eu estava falando, o que eu penso assim, nós, e como nós, muitas pessoas, graças a Deus, de uma forma ou de outra, numa religião ou em outra, já se despertou para a espiritualidade, para o seu aprimoramento espiritual. Mas muitos ainda estão necessitados desse despertamento. E por isso que eu falei, como somos todos filhos de Deus, ele sempre dá um jeito de mandar alguma coisa para que nós possamos, como seus filhos, também evoluir, porque essa é o objetivo objetivo não seria bem, mas é a tarefa de todos nós, né? Evoluirmos, não só nós, conhecermos um pouco mais, seja dentro do espiritismo, seja dentro de uma outra religião qualquer. Mas tem uns que não conhecem nada, mas que precisam também disso. Então, por isso que eu penso que acontece muitas coisas assim. Hoje em dia, obviamente que os fenômenos são bem raros, né? Mas não deixam de acontecer aqui ou lá ou em outro lugar, para que a pessoa, por exemplo, no caso que a Deusa contou, a situação da casa era tão terrível que os pais tinham que tomar uma providência. E quantas pessoas nós não achamos que vai do mesmo jeito? Quem trabalha lá no atendimento fraterno sabe muito bem. A pessoa chega, que é aquela coisa que, quando a água bate no umbigo, o sujeito começa a aprender a nadar. Então, é por aí que nós vamos, todos nós, né? Eu lembrei de uma situação há alguns anos atrás, onde uma amiga tinha 3 filhos e dois trabalhavam, dois trabalhavam mediunicamente e um se recusava. E aí, um belo dia, ela resolveu contar a história, porque, para mim, eles são que nem irmãos. Ela é uma mãezona para mim aqui em São Paulo, né? Quem não sabe, eu não sou de São Paulo, então eu tenho muitas mães, né? A Sandra é uma delas, né? Ela sabe que ela já teve que cuidar de mim várias vezes. E é muito interessante porque um belo dia ela estava contando, triste, né, da situação de que o filho não aceitava mediunidade. E ela começou a contar a história dele. Quando ele nasceu, ele passou um tempo com um problema de saúde e colocou muita gente para orar. Diz que fazia grupos, sabe, grupos no hospital para orar, para salvar a criança. Eu falei, interessante. Aí teve um determinado momento da vida dele que ele fez um espacate,
né? Sabe o que é espacate? Abriu as pernas num acidente. Vocês imaginem como é que foi para recuperar e como foram as cirurgias que ele fez. Ele botou um monte de gente para orar na frente do hospital. Iam na frente do hospital orar por ele. E os médicos ficavam malucos, porque diziam: olha esse povo todo orando. E ele, com todas as condições, sem condições, foi. Aí, passado algum tempo, e aí eu acompanhei essa parte, ele teve uma doença. E, assim, foi bem complicado e realmente ele veio a desencarnar. Botou um monte de gente para orar. Só que quando eu fui, no último dia que eu vi ele encarnado aqui na Terra ainda, foi tão interessante que um médico que estava lá falou a seguinte frase: vamos, rápido, que você tem que trabalhar. E eu entendi. Vamos, rápido, você tem que trabalhar onde? No plano espiritual. Porque aqui, no plano físico, ele botou um monte de gente para se mobilizar. E isso não é servir a Jesus? Isso não é servir a... Então eu fiquei pensando, vocês contando aí, eu pensando assim, eu entendi a frase, mas eu não podia dizer para a mãe que era minha amiga, né? Eu não ia falar para ela, olha, ele vai partir. E realmente, foi aquele dia, mas era uma quarta, foi na sexta, ele partiu. E aí eu pensei, olha como é que são os caminhos. Ele trabalhou mais que todos nós. Ele trabalhou mais que todos nós, porque a gente tem uma mania de olhar as coisas de uma perspectiva muito pequena. E aí os casos que foram contados é ampliar a nossa perspectiva. Quem realmente estava trabalhando? Ele, porque ele mobilizou muita gente. Essa foi a função dele. Essa foi a verdadeira aplicação de mobilizar. E aí vem aquela pergunta, né? Por causa de tudo isso que vocês fizeram pensar, como é que nós classificaríamos hoje os efeitos que vêm acontecendo? Porque nós temos interferência muitas vezes para os médiuns não trabalhar. Então, quer dizer, nós estamos num novo momento para pensar que Kardec não está ultrapassado. Ele está dizendo, olha, presta atenção, que isso aqui é o que eu cataloguei, mas vocês vão prestar atenção que vocês vão ter que olhar para os médiums sempre como sendo alguém que não é uma categoria especial. Médium nenhum é especial. Gente, por que ele colocou o título de especial? Eu estou perguntando, não estou respondendo. Por que ele colocou especial? Não é porque o médium é especial. Acho que não, tá? Na verdade, no 189, ele colocou variedades especiais para os efeitos físicos. Ele não colocou que era um médium, né? O título do capítulo é Médiuns Especiais. O título do capítulo é Médiuns Especiais, mas ele colocou aptidões. Olha que ele quis dizer inteligente. como específico, né? Como específicos Isso, casos, né? Pelo isso, menos é o meu entendimento, é específico. específico. Porque daí o médium se acha especial. E é esse o risco que nós não podemos correr. Então, por que eu usei o caso esse para falar? Porque muitas vezes você pode estar olhando para alguém que não está aparentemente trabalhando, como, por exemplo, as benzedeiras, que são médiums, mas que não estão na categoria de médiums. Então, mas pensa assim, o charlatão, ele está fazendo o que com a gente? Fazendo se analisar, fazendo você pensar, e muitas vezes acontecem situações com aquele que está aplicando um charlatanismo, um golpe, que ele mesmo às vezes acaba sendo convencido. Então, tudo tem um propósito, porque o Kardec inúmeras vezes nos diz, raciocina, filtra, passa a razão. Lembra do Ghost? Que a médium ela era irresponsável, né? Inconsequente, e aí começou a acontecer coisas fora
totalmente fora do controle, e ela viu que realmente tinha algo sério ali, né? E, e aí ela foi e tomou o caminho, né? Muito bacana. Oh, my Lord, my darling, nananana. Pois é, né, gente? No frigir dos ovos, nós somos chamados realmente com especificidade da modalidade mediúnica ou não, a nos moralizarmos, né? A mediunidade com Jesus. Satisfeita, dona Deusa? Mais alguma coisa a acrescentar ou nós podemos fechar o nosso estudo de hoje? Acho que a gente pode fechar, sim. Fechar não, o de hoje sim, né? Que vai estar sempre aberto para a gente aprender, né? Daqui uns anos a gente volta nesse estudo. E queria terminar contando da minha paciente que eu estava atendendo ontem. Ela teve dengue e, e ela reclamou que a gengiva estava doendo muito, a gengiva estava inchando. E aí a médica disse que era para ela ficar bastante atenta, não escovar os dentes com muita força, porque ela poderia estar com dengue hemorrágica. E aí é muito grave, né? E aí eu fui atendê-la, aí ela disse assim, Deusa, eu sonhei com meu pai. Não vou contar para a médica, porque ela não vai acreditar, mas para você eu vou contar. Eu sonhei com meu pai e ele estava com um homem de branco junto, e o homem de branco dizia assim, fale para sua filha tomar vitamina B12. E aí ela falou para mim, né? Ai, Deus, e agora? Como que eu falo para a médica? Aí eu falei para ela assim, a gente não fala que você sonhou, a gente não fala nada dessa visita espiritual, né? Mas a gente pode perguntar, né? E aí eu fui lá e perguntei, né? E aí ela olhou assim para mim e falou assim, nossa, Deus, que ideia boa você está dando. Vou mandar injetar B12 no soro da paciente. Gente, injetou a B12 e a moça está ótima. Começou a responder o tratamento, só estava vomitando, começou a comer. E aí hoje eu estava pensando, né, que maravilha, porque a espiritualidade dá um jeito, né? Quando a gente busca e a fé, né? A espiritualidade dá um jeito de nos ajudar. Então, que a gente continue aí apostando nisso, dobrando os joelhos em espírito e rogando a assistência desses benfeitores que nos carregam no colo, né? Eu quero agradecer, viu, Silvana, por esse momento, por essa oportunidade. Assim, eu tenho tido aí muitos trabalhos e uma agenda bem corrida, mas foi muito gostoso, né? Esses minutos aqui de reflexão junto com vocês e pedir a Maria de Nazaré, né? Já que é o mês de maio, que ela nos envolva no seu manto azul de luz. A minha aluna lá da Seara foi para Éfeso e trouxe uma aguinha lá do poço onde era a casa de Maria. Eu falei para ela, essa aguinha é de verdade mesmo, é de lá? Aí ela falou assim, é de verdade, mas se não fosse, eu coloquei tanto carinho aqui que vai fazer maravilhas essa água. Então, vamos seguir crendo e nos conectando com essa espiritualidade
para que nós sejamos cada dia melhores e possamos influenciar muitas ovelhinhas, porque Jesus disse que nenhuma se perderia. Vamos lá, né? Quem vai fazer a prece? Deus, obrigada, foi muito bom você estar aqui conosco e tenho certeza que outras oportunidades surgirão também. Para nós foi uma noite muito rica, para aqueles que nos assistirão depois será uma tarde, ou uma manhã, ou uma noite, não importa também, muito esclarecedora. E é por isso que neste momento nós vamos nos unir para agradecer a oportunidade do esclarecimento, do estudo, a oportunidade de ampliar a nossa visão para que possamos sempre observar, analisar por todos os ângulos, para que possamos aprender cada vez mais. Agradecemos aos nossos mentores individuais, aos mentores responsáveis por esse estudo do Livro dos Médiuns. Agradecemos a Maria, nossa mãezinha amada, amorosa, a Jesus, nosso Mestre, e a Deus, nosso Pai, que possamos agradecer do fundo do nosso coração por tudo que temos, por tudo que somos e principalmente pelas chances que nos são ofertadas agora e com certeza as futuras, para que continuemos a trilhar o caminho do bem, na expectativa que cada dia possamos nos tornar melhores pessoas. Graças a Deus. Fiquem todos bem, em paz, e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, gente. Fiquem bem.